Olá, irmãos, eu sou o Wagner, esse é o canal Verdade das Escrituras. O meu objetivo aqui é mostrar algumas coisas que estão nas Escrituras e que dentro do sistema religioso nos é mostrado e ensinado de maneira diferente do que realmente o nosso Pai espera de nós. Bom, a pedidos de alguns amigos através de e-mail, eu quero falar hoje a respeito da carta aos Hebreus no capítulo 13, verso 17, que diz assim: Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não vos aproveita a vós outros. O que acontece? Às vezes a pessoa já está se libertando desse sistema e ela lê esse versículo. E ela se questiona, bom, por que está falando isso? Será que eu realmente estou agindo corretamente, saindo debaixo do jugo desses homens? Sim, você está. O que está dizendo aqui é para que você dê atenção àquelas pessoas que começaram a te mostrar a verdade. Não é para você ficar debaixo de um jugo, debaixo de um guia, debaixo de pastores por toda a sua vida. Até porque esses homens que estão aí na religião, eles ensinam coisas que o nosso Salvador não ensinou. Eles ensinam coisas que as Escrituras não ensinam. Então, não é isso que deve ser feito. Ah, então eu devo frequentar uma igreja até determinado período? Não, não seria bom que você frequentasse. Se você busca ter um contato ou ter aprender o que o Criador dos céus e da terra quer de você, não é o lugar que você deve frequentar. Se você quer uma religião, cada um faz da vida o que quer. Porém, o que Paulo está falando aqui é apenas que algumas pessoas vão ensinar outras e ninguém nasce já sabendo o que realmente ela tem que fazer. E é para que se dê atenção para essas pessoas. Mas como se diz em Efésios, é até um período, é até um determinado ponto. Que ponto é esse? Vamos lá em Efésios para a gente ver. Efésios 4, no verso 11. Diz assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, ele é quem? É o nosso Salvador. Outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. As pessoas, cada um de nós é um membro, é parte desse corpo, da verdadeira igreja, daquelas pessoas que serão transformadas por ele. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, até quando que é, amigos? No verso 13 diz assim, ó, até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. É até esse ponto. Ninguém tem que ficar sujeito, subalterno, submisso a, a um mestre, a um religioso por toda a sua vida ou por um período grande de tempo. Não. É até que você aprenda. Ponto. Você já está pronto para fazer o mesmo por outras pessoas. Ide e falai as novidades. Ide e falai sobre as verdades. Não é assim que está escrito? Ide pregai o evangelho? Então, quando você estiver pronto para fazer isso, é a sua vez de mostrar o caminho para outras pessoas. E a partir dali, ela vai sozinha. É o que está escrito. Até que. Né? Outra parte que também ilustra bem isso é a primeira carta de João, no capítulo 2, a partir do verso 24. Ele diz assim, ó, permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Que princípio? Para nós aqui, o princípio qual é? Aquilo que nós ouvimos da verdade. Ok? Quando você ouve a verdade, fica naquilo.
permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecerei vós no Filho e no Pai. Não é religião, não está falando de religião. Quando você ouvir do Filho e do Pai a verdade sobre eles, permaneça aí. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. É a única promessa. Os religiosos dizem que existem várias, milhares de promessas, mas a única promessa que ele nos fez é essa, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Então ele está dando um aviso assim, ó, não deixe que outras pessoas venham e falem para você mentiras inventadas, coisas da cabeça deles, tirando de você a ideia da verdade que é o Pai e o Filho. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ele vos ensinou. Aí você diz, bom, mas espera aí, tá falando aí que não é necessário que ninguém vos ensine. Olha só aqui na ilustração aqui que eles colocam embaixo, do capítulo 2, do verso 27, diz assim, ó, quando diz assim, não tendes a necessidade que ninguém vos ensine, é advertência a respeito dos falsos mestres que enganavam com ensinamentos falsos àqueles que já conheciam a mensagem ouvida desde o princípio. Ou seja, quando está falando aqui no verso 24, o que você ouviu desde o princípio, o que você sabe da verdade, o que você sabe do nosso Salvador, fique nisso. Saiba disso. Você só precisa dele. O sacrifício que ele fez foi perfeito. Você não precisa de mais nada. Em Timóteo diz que só existe um intermediador entre o Pai e o homem. O Salvador, homem, é o único homem, é o único intermediário entre nós. Então, quando você sabe disso, fique nisso. Não permita que outra pessoa venha e com interesses escusos mude isso de você. É disso que João está falando. Então ele diz que o Espírito ensina. A partir do momento que você está sabendo qual é o caminho, quando alguém te pegou e te mostrou o caminho, você não precisa que mais ninguém te ensine. É o que eu estou dizendo para você a respeito do que está escrito lá em Efésios, que ele deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, doutores, mestres, pastores, e essas pessoas vão te mostrar ou te fizeram algo, os apóstolos já fizeram lá atrás, os profetas já fizeram, e outras pessoas vão fazendo até um determinado ponto. Até quando? Até que você conheça a verdade sobre o Filho do Criador e que você esteja apto a também divulgar essa verdade. E aqui está dizendo a mesma coisa, que você não é necessário mais que alguém te ensine, o Espírito do Pai que está em você vai te ensinar. Paulo estava falando ali de quem? Lá em Hebreus 13, no verso 17, justamente dessas pessoas que ensinaram a princípio. Obedeça, preste atenção nelas, dê atenção para elas, para que elas se sintam motivadas a continuar esse trabalho com outras pessoas. Não é para você ficar ali debaixo delas para sempre. Vamos ver o que o nosso Salvador fala disso? Vê aí Mateus capítulo 20, e versos, a partir do verso 25. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Só uma observação aqui, você vê que nem eu falei para você que lá em Hebreus tem umas partes que fala, tem algumas traduções que fala guias, outras fala pastores, outras fala líderes, outras fala governantes. E aqui também está escrito governadores.
Será que há algum meio da gente não identificar de quem realmente está falando? Pois está falando aqui, são desses líderes que hoje estão aí. São dos líderes que no passado faziam a mesma coisa, que era escravizar as pessoas com ideias para extorquir algum benefício. Ah, mas como eu identifico? Você veja se a pessoa está extraindo algum benefício de você. Você veja se essas pessoas que estão aí supostamente ajudando as pessoas, pregando o evangelho dentro das denominações religiosas, quem está tendo benefício? Elas ou os membros? É fácil de avaliar. É fácil. Eu tenho até que fazer um vídeo sobre os falsos profetas, né? Porque estão confundindo quem são os falsos profetas. Os falsos profetas que a Escritura descreve, eles têm muitos privilégios, eles obtêm muitos benefícios. Agora, se eu estou aqui falando para você, mas eu não tenho nada em troca, como eu posso ser considerado um falso profeta? Então eu estou apenas dedicando a mostrar o caminho. A partir daí, fica por sua conta. A partir daí, é o que o João disse. Não é necessário que ninguém mais vos ensine. O próprio Espírito vai te mostrar todas as coisas. Então, diz assim, Jesus chamando-os disse, sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Nós que já participamos da membresia de alguma religião, é isso. Lembre comigo, imagine, é isso que o pastor faz? Será que ele é realmente um discípulo do Salvador? Será que ele é realmente um enviado do Salvador para ser um representante dele? Porque ele diz assim, ó, não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Eu via todo mundo servindo o líder religioso, mas ele mesmo não servia ninguém. Então, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Se a gente for, quer ver, em Mateus capítulo 23, acho que é a partir do verso 8. Até antes, olha só. Veja se você identifica a partir do verso 6. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sejais chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Olha o que o Salvador está falando, para ninguém ser chamado de mestre. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Pai aqui é a mesma palavra que padre. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. O Salvador é o único guia. O guia também serve como pastor, como líder, como tudo que está descrito lá em Hebreus 13, no verso 17. Mas o maior dentre vós será vosso servo. A mesma coisa lá do Mateus 20. O maior tem que ser servo e não ser servido. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Esse é o verso 12. Aí entre o verso 12 e o verso 13, eles colocaram aqui uma epígrafe, né? Um subtítulo, para atrapalhar aqui. Mas se você... Olha só, vamos ler direto. O verso 12. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e a quem a si mesmo se humilhar será exaltado.
Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais e nem deixais entrar os que estão entrando. Ou seja, ele diz, olha só o que ele diz, esses homens, os escribas e fariseus, amam os primeiros lugares, as saudações nas praças, eles querem ser chamados mestres, eles oram para todo mundo ver, eles oram na televisão, eles oram no púlpito, eles falam alto. Quer dizer, mas aí o que o Salvador fala a respeito deles? Que não queiram ser chamados mestres. Para nós, não chame ninguém de mestre, não chame ninguém de guia, não chame ninguém de pai. Porque você só tem um mestre, que sou eu, e só tem um pai, que é o que está nos céus. Então, eu espero, queridos, que vocês, resumindo tudo isso aqui, que vocês tenham entendido, que tenha ficado claro aí para algumas pessoas que ainda estão em dúvida sobre isso. Bom, resumindo, o Salvador falou para não chamar ninguém de mestre, de guia, de pastor, de líder, de padre, de pai, ok? Porque só existe um pai, que é o que está nos céus, e um Salvador, um Messias, um guia, que é ele. Segundo ponto, ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Bom, até quando? Até que seja formado em cada um de nós o caráter de Cristo, que estejamos à estatura de Cristo, que tenhamos o conhecimento do Messias. Ponto. A partir daí ninguém mais precisa ser ensinado, é isso que João fala. Não é necessário que ninguém vos ensine, pois o Espírito que está em vós vos guiará a toda a verdade. Ok? E, terminando, vem o verso 17 aqui de Hebreus, que diz, obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. São essas pessoas que iniciam um trabalho de mostrar a verdade. Apenas isso. Não é alguém que fica aí sobre um número de pessoas recebendo dinheiro delas. Não tem nada a ver com isso. Olha só, para você ver aqui no verso 7 do capítulo 13 de Hebreus, diz assim, lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Está falando aqui dos apóstolos, aqueles que mostraram a verdade, que morreram por essa verdade, é para a gente imitá-los. E aí no verso 9, olha o que ele diz, não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Queridos, lembre que essa carta é aos Hebreus, né? Então ele está falando de coisas aqui da lei de Moisés. Porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Ou seja, ele está falando, não se preocupa com os alimentos que eram sacrificados, né? Porque ele diz, olha que logo que ele fala na sequência no verso 10, possuímos o altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Primeiro, essa palavra tabernáculo aqui, na época de Paulo já nem existia tabernáculo, provavelmente está falando aqui de templo, né? As pessoas que sacrificavam nos altares, não é isso que o Pai quer. Está falando aqui, ó, firme-se na graça. Graça de quem? A benevolência do nosso Salvador, que morreu por nós. O altar que quem serve aos templos não tem direito é da graça, da benevolência, da salvação que está no Messias, que nos santificou para aquele dia. Ok? Então, eu espero ter conseguido aí mostrar o que esse capítulo 13 aqui, verso 17 de Hebreus quer dizer. E, bom, espero ter podido ajudar. Que você esteja aí com a paz do nosso Pai. Muito obrigado por ter acompanhado até o final. Um abraço e até o próximo vídeo.